Pensa só. E se as respostas para os dilemas mais complexos que a gente enfrenta hoje, como a ética da inteligência artificial ou a crise climática, e se elas estivessem escondidas num texto de, sei lá, 3.000 anos? Pois é, hoje vamos ver como as histórias do livro de Gênesis estão, quem diria, oferecendo uma lente completamente nova para a gente enxergar nossos desafios mais modernos. Parece uma ideia meio estranha, né? Numa era de tecnologia, de avanço constante, por que a gente olharia para trás? Mas é exatamente essa pergunta que a gente vai explorar. E olha, as respostas podem surpreender bastante. Para testar essa ideia, vamos mergulhar em 3 áreas que, vamos combinar, definem o nosso século: a nossa relação com o trabalho, o avanço da inteligência artificial e, claro, a nossa responsabilidade com o planeta. Bora ver o que acontece quando o antigo encontra o novo. Vamos começar com uma coisa que define a vida de quase todo mundo: o trabalho. O livro de Gênesis nos dá 2 modelos bem diferentes sobre por que e como a gente trabalha. E eles são mais relevantes do que nunca. De um lado, a gente tem a visão da Torre de Babel. Sabe, aquela ideia de construir um nome para si, de centralizar o poder por medo e de confiar só na própria força. Do outro, tem o caminho de Abraão, que é sobre confiar numa visão de futuro, abraçar o desconhecido e depender de algo que é maior. É, no fundo, a diferença gritante entre uma ambição focada em si mesma e um trabalho com propósito. Tá, mas e na prática, como isso funciona? Para um estudo de caso de liderança, a história de José no Egito é simplesmente impressionante. Ele não só previu uma crise nacional devastadora, uma fome generalizada, como a gestão que ele fez se tornou um verdadeiro manual de planejamento e visão de longo prazo. O segredo todo está no método. Ele não agiu no impulso, não. Primeiro, avaliou a situação real, sem se iludir. Depois, planejou para o futuro, sacrificando um pouco no presente para garantir o amanhã. E quando a crise veio, a execução foi justa, sem favorecer ninguém. E o mais importante, ele legislou para o futuro, criando um sistema sustentável. Isso não é só sobre estocar grão, gente. São princípios de gestão que qualquer líder moderno deveria estudar. E essa frase resume tudo. José entendeu que o trabalho dele, que nasceu da traição, da dificuldade, tinha um propósito que ia muito além dele mesmo: preservar a vida e servir ao bem comum. É uma lição poderosíssima sobre como encontrar significado até nas piores circunstâncias possíveis. Essa ideia de propósito e dignidade no trabalho nos leva direto para um dos maiores desafios do nosso tempo: a inteligência artificial. E, por incrível que pareça, um conceito teológico super antigo, a Imago Dei, ou imagem de Deus, está oferecendo uma nova bússola ética para a gente navegar nessa fronteira. Bom, mas o que é essa tal de Imago Dei? Basicamente, é a ideia de que todo ser humano tem um valor e uma dignidade que são inerentes. Não vêm da sua utilidade, da sua inteligência ou do seu status. É um valor que simplesmente existe. E essa ideia, que parece simples, muda tudo quando a gente começa a falar de ética em IA. Olha só como essa ideia transforma os princípios éticos da IA. A equidade de um algoritmo vira justiça ativa, que não só evita o preconceito, mas que busca reparar injustiças. A responsabilidade técnica evolui para a responsabilidade moral, onde um ser humano sempre tem a palavra final. E a simples transparência se aprofunda em integridade ética, exigindo que a IA opere com compaixão e verdade. Isso não é só teoria, não. A gente está falando de áreas onde as decisões da IA têm consequências muito reais. Na saúde, é a diferença entre um diagnóstico eficiente e um cuidado desumanizado. No sistema de justiça, é sobre evitar que um algoritmo perpetue preconceitos e destrua vidas. E no emprego, é garantir que a IA crie oportunidades em vez de reforçar barreiras. Um exemplo que choca é a ferramenta Compass, usada no sistema de justiça americano. Estudos revelaram que ela classificava réus negros como de maior risco com uma frequência muito maior, mesmo quando os dados não sustentavam isso. É a prova de que, sem uma estrutura moral forte por trás, a IA não só reflete nossos preconceitos, como os amplifica, só que com uma aparência de objetividade. E isso é perigosíssimo. Essa questão de responsabilidade sobre as tecnologias que a gente cria reflete uma responsabilidade ainda maior, a que temos com o nosso próprio planeta. E isso nos leva ao nosso último tema, um debate que está no coração da crise climática. Afinal de contas, qual é o nosso papel aqui?
Grande parte do debate moderno começou com essa crítica aqui, uma crítica poderosa do historiador Len White, lá em 1967. Ele argumentou que a visão de mundo judaico-cristã, por colocar a humanidade no centro de tudo, deu uma espécie de licença moral para explorar a natureza, e que, por isso, carrega uma culpa enorme pela crise ecológica que vivemos. Essa crítica forçou um debate interno muito profundo, focado principalmente em duas leituras da palavra domínio em Gênesis. Uma interpretação vê essa palavra como uma autorização para explorar, a outra como mordomia, que significa cuidar, gerenciar e preservar. A forma como a gente interpreta essa única palavra pode literalmente definir nosso futuro ambiental. Então, passamos pelo trabalho, pela inteligência artificial e pelo meio ambiente. 3 áreas que parecem não ter nada a ver uma com a outra. Mas qual é o fio condutor que une tudo isso? O que essa lente antiga realmente nos oferece de concreto? O fio condutor é este. Em cada um desses desafios, a perspectiva que vem de Gênesis puxa o foco de volta para a dignidade humana e para a justiça. Ela nos desafia a olhar para além da eficiência e do lucro de curto prazo. Ela exige responsabilidade moral, uma visão de futuro e, acima de tudo, compaixão. Seja gerenciando uma crise, programando uma IA ou cuidando do planeta, a mensagem é a mesma. Nosso papel é o de cuidadores responsáveis. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Nessa nossa busca sem fim por soluções novas e inovadoras, talvez a pergunta mais importante não seja o que podemos inventar, mas sim o que a gente já sabe, mas esqueceu de valorizar.